Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar no material interno, olha, bem específico, um procedimento de recursos humanos da ESAB. Ele é de 6 de outubro de 2025 e foi achado na intranet da empresa. O título é bem simples: Procedimento de Recursos Humanos RH. Mas o subtítulo na intranet já dá uma pista, sabe? Segurança, qualidade, produtividade e propósito. Então, nossa missão aqui é tentar entender a abordagem da ESAB para a gestão de pessoas, né? Usando esse documento como guia. E ele mesmo já começa de um jeito bem direto. Vale a pena até citar o objetivo que eles colocam lá: disciplinar as pessoas para que elas estejam motivadas a seguir as regras da ESAB, independente se estão de acordo ou não com as regras. As regras devem ser seguidas. Forte, né? Para começar. Ok, vamos tentar desmembrar isso. O documento logo de cara já menciona a teoria X e Y, aquela do Douglas McGregor, sabe? Como referência para gerenciar o pessoal. Parece que é a chave de tudo ali. Parece que é assim. Eu lembro que esse é um ponto de partida, assim, crucial mesmo. O texto até traz uma tabela comparando as duas teorias. Para simplificar, a teoria X ela parte do princípio que a pessoa média é, digamos, preguiçosa por natureza, né? Evita a responsabilidade e precisa ser vigiada de perto. E a motivação vem basicamente da disciplina, recompensa ou medo de punição. Dinheiro também, claro. Já a teoria Y, ela vê as pessoas de outra forma, como potencialmente automotivadas, responsáveis, que gostam de desafios, sabe? Que podem ser criativas, produtivas, com mais autonomia. E aí a motivação vem mais do crescimento, do reconhecimento. Certo. E aí vem o ponto que, nossa, me chamou demais a atenção. O procedimento afirma assim com todas as letras: a maior parte das pessoas é do tipo X. Eles colocam isso assim, preto no branco? Colocam exatamente assim. Caramba, essa afirmação é um divisor de águas, né? Porque ela meio que justifica todo o sistema de controle que o documento descreve depois. Precisamente. Essa premissa, essa crença de que a maioria se encaixa no perfil X, ela direciona todas as recomendações de gestão que vem a seguir. Para lidar com esse funcionário tipo X, que eles assumem ser a maioria, o procedimento recomenda uma liderança, assim, muito presente. Quase uma marcação cerrada, sabe? A instrução é bem clara. Esteja sempre perto, mesmo que isso cause desconforto ou reclamação do funcionário. A lógica que está ali no documento é que sem essa supervisão constante, a pessoa simplesmente não trabalha. E tem aquela frase que ilustra bem isso, né? Que você comentou. Ela vai reclamar porque você está perto, mas se você não estiver perto, ela não irá trabalhar. Que visão, hein? Parece que a reclamação é esperada, tipo, faz parte, mas é irrelevante perto da necessidade de vigiar. Exato. A gestão que eles recomendam é baseada em regras muito claras, cobranças diretas, incentivos financeiros e um ambiente descrito como rígido, bem estruturado. Bem amarrado. Sem dúvida. É, assim, fascinante notar como essa única crença sobre a natureza da maioria das pessoas funciona como uma lente, sabe? Que molda todas as interações, todos os processos. E cria um contraste enorme com a abordagem que o próprio documento descreve para o tipo Y, que seria mais participativa, baseada em confiança, desafios, mas que eles mesmos admitem ou assumem ser uma minoria rara dentro da empresa. E como é que essa filosofia se traduz na prática, no dia a dia? O documento parece dar um peso enorme para a disciplina, para o cumprimento rigoroso das regras. Menciona, por exemplo, que tem uma cobrança específica de estatutos e procedimentos toda quinta-feira. É isso mesmo? Isso, e tem aquela orientação bem marcante. Não confiar cegamente nas informações passadas pelas pessoas. É preciso conferir em loco. A desconfiança está ali, explícita. Conferir na hora, ver com os próprios olhos. Sim, e eles dão exemplos bem práticos para ilustrar isso. Tem um caso citado de um pintor, por exemplo. Ele sugeriu usar rolo em vez de pistola de spray para pintar uma peça. O argumento dele era que seria mais rápido, porque não precisaria montar andaime. Mas a orientação para o gestor é clara: ignora a sugestão, ignora a justificativa do profissional e insiste no spray.
A justificativa da gestão seria a qualidade supostamente superior e a economia de tinta. Entendi. Então, a experiência prática de quem faz a tarefa fica meio que em segundo plano, né? Em relação à regra ou ao procedimento padrão da gestão. Exatamente. Isso se conecta com outra instrução bem forte. Não acreditar em desculpas. E mais que isso, né? Desmontar as desculpas. O que seria isso? Correto. O exemplo que eles dão para isso é muito direto, muito pragmático. Imagina um funcionário que é pego sem a botina de segurança. Aí ele alega que o equipamento está ruim, está danificado. A resposta esperada do gestor, segundo o procedimento, não é nem investigar a situação do EPI, nem mostrar empatia, nada disso. É mandar ele imediatamente para o setor responsável para trocar o equipamento de proteção individual, o EPI. A ideia é invalidar a justificativa na hora, mostrar que a regra é inegociável. Acabou a desculpa. Nossa, tolerância zero mesmo para qualquer justificativa. Parece seu lema. Exato. E isso está totalmente alinhado com a gestão pensada para o tipo X, né? A mensagem é: não ceda, não tente ser bonzinho, mantenha a pressão, cumprimento estrito das normas. O documento até cita um outro exemplo sobre cobrar um estagiário com firmeza, para ele concluir um curso obrigatório dentro do prazo. A abordagem é sempre assim, assertiva, focada na tarefa, no resultado, sem muito espaço para diálogo ou para entender o contexto, parece. E essa vigilância toda não se limita só às tarefas em si, né? O documento também fala sobre ter ouvido e olhos atentos. Qual seria o objetivo disso? A função aí parece ser o de um radar interno, sabe? O gestor tem que ficar atento para qualquer desvio do esperado, qualquer conversa, qualquer comportamento que fuja do script e reportar imediatamente para a direção. Reportar para Astema. Isso. Os exemplos que eles dão são, por exemplo, um líder que usou o tempo do DDS. Ah, o diálogo diário de segurança. Isso, que deveria ser sobre prevenção de acidentes, né? Mas ele usou para falar de legislação trabalhista. Ou outro exemplo, um profissional que estava questionando verbas salariais, coisas que ele achava ter direito. Qualquer coisa que saia da linha, que pareça um questionamento ou uma crítica, tem que ser notada e escalada. Essa vigilância constante sobre o que as pessoas fazem e falam, isso não acaba criando um clima organizacional um pouco pesado, de fiscalização o tempo todo? É uma consequência quase que inevitável, né? De um sistema tão focado em controle. Acaba reforçando essa ideia de comunicação estritamente vertical, de cima para baixo, onde qualquer desvio da norma é visto primariamente como um problema a ser corrigido, ou, no mínimo, reportado para a chefia. A confiança, pelo que o documento mostra, parece ser um recurso bem escasso ali dentro. E a falta de confiança, essa busca por controle, ela parece atingir um nível, assim, impressionante quando a gente olha a rotina diária que eles descrevem no procedimento. É uma coisa detalhada, quase minuto a minuto. Sim, a granularidade é notável. Começa às 7h30 da manhã com o café, que tem até cardápio especificado, olha só, café, chá, suco, pão doce, pão de sal, omelete, ovo frito ou cozido e bolo em dias de aniversário. Detalhado mesmo. Que específico. Mas tem um detalhe. O café só está disponível até 7h25. Pontualidade britânica desde a primeira refeição do dia. Entendi. E depois? Às 7h45 tem a reunião de planejamento diária. Nela eles analisam o quadro de atividades, o quadro de compras e fazem o DDS, o Diálogo Diário de Segurança que a gente já mencionou. E o documento frisa, olha que interessante, que o DDS não deve ser só sobre segurança, mas precisa ter um tom motivacional também. Ah, interessante. Misturar as coisas. É. E o relógio continua correndo, né? Às 8 em ponto, sem atraso nenhum, todo mundo tem que estar no seu posto de trabalho. A reunião não pode de jeito nenhum passar esse horário. O almoço é às 13 horas. E tem uma regra explícita. Ninguém pode ficar nas áreas de trabalho durante o intervalo. Ninguém mesmo. Ninguém. Para compensar, a empresa oferece algumas coisas no refeitório. Wi-Fi, jogos, televisão, sala de descanso. Parece bom. Parece. Mas tem uma intenção clara por trás descrita no documento. Que os funcionários usem o celular pessoal nesse horário de descanso. E não durante o expediente. Ah, tá explicado. Evitar o uso no horário de trabalho. Exato. E o retorno do almoço, também marcado para as 13 horas,
é outro ponto de controle forte. O documento menciona especificamente a necessidade de fiscalizar a pontualidade e de coibir o uso de celular pessoal depois do retorno. E a justificativa que eles dão é que pesquisas mostram que na parte da tarde é quando as pessoas mais enrolam no trabalho. Nossa, eles escrevem isso? Enrolam? Escrevem? De novo, a desconfiança servindo de base para a regra, né? Com certeza. E tem mais coisa nessa rotina? Tem. Às 15h30 é a hora do café da tarde. E aqui, o documento traz uma informação, assim, surpreendente. A presença da administração é obrigatória nesse café. E não é só para garantir o tal tom motivacional. É também, e aqui eu vou citar de novo, para eliminar os funcionários ruins que falam mal da própria empresa em que trabalham. Eliminar? Como assim? Pois é. E tem um detalhe extra. Ao final do café, às 15h40, o acesso ao refeitório é bloqueado. Com uma corrente? Uma corrente. Bloqueando o refeitório. E essa história de eliminar funcionários ruins no café, isso é muito forte. É fortíssimo. Sugere que até o momento que teoricamente seria de pausa, de socialização, tem uma função implícita ali. De vigilância, de avaliação social, de reforço da disciplina. A rigidez parece ser levada ao extremo mesmo. Realmente intenso. E chegando ao fim do dia, como funciona? Às 17h35 é o horário marcado para a organização e limpeza das áreas de trabalho. E é proibido limpar antes desse horário. Tem até monitoramento na oficina para garantir isso. É também o momento de entregar atestados médicos e de cobrar sobre o programa 5S, aquela metodologia japonesa de organização, limpeza, etc. Certo. E o fim do expediente? Ponto. Quem ficou para trás, ficou para trás. Caramba, o nível de detalhe e de controle sobre o tempo de cada um é impressionante. Fica a pergunta, né? Como essa estrutura tão rígida se concilia com aquele objetivo declarado de propósito, de motivação que aparece lá no subtítulo do documento? É o grande paradoxo que emerge desse texto, sem dúvida. Existe um desejo declarado por certos resultados, qualidade, produtividade, propósito, mas os meios que eles escolhem são baseados em controle extremo, em vigilância constante, em desconfiança. A coerência entre os fins e os meios fica, no mínimo, questionável, né? Totalmente. E se o controle do tempo já é, assim, rígido, o controle da narrativa sobre a empresa parece ser ainda mais inflexível. Tem uma seção sobre discussões com profissionais que é bem direto ao ponto. Sim, a orientação ali é taxativa. Defender o nome da IESAB sempre, a qualquer custo. Qualquer fala de um funcionário que possa ser interpretada como negativa, como crítica, ela deve ser interrompida e discordada imediatamente. O documento é bem explícito quanto a isso. Tal tipo de comportamento não pode ser aceito, não pode nem começar a conversa. E os exemplos de como fazer isso são bastante reveladores, né? Muito. Se um funcionário comenta, por exemplo, a empresa não reconhece um bom trabalho, a resposta padrão que o documento sugere para o gestor é rebater na hora. Lembrar alguma falha específica daquele funcionário no passado. Tipo, mas você lembra quando cancelou aquela viagem de trabalho em cima da hora? Tira o foco da empresa, joga pro indivíduo. Nossa! Outro exemplo. Se alguém reclama de desorganização porque esperou para ser atendido em algum setor, a orientação é culpar o atraso do próprio funcionário. Dizer que ele chegou em cima da hora para ser atendido. Quer dizer, então, que a resposta padrão é sempre essa: desviar a crítica da empresa ou do processo e, tipo assim, encontrar uma falha na pessoa que reclamou. Que coisa. É uma estratégia de defesa corporativa bem agressiva, né? Que busca, na prática, silenciar a crítica, individualizando a culpa. Isso se estende para outros procedimentos também, como a coleta de assinaturas em documentos, por exemplo. Como é que funciona isso das assinaturas? O procedimento determina que as assinaturas devem ser coletadas sempre num local privado, tipo a sala de logística ou o refeitário quando está vazio. O gestor tem que estar preparado para responder dúvidas sobre o documento que a pessoa está assinando. Só que caso ele não saiba a resposta na hora, a instrução é:
Diga que vai verificar e que retorna com a informação só às 17h35, no finalzinho do expediente. Ou então, orientar a pessoa a perguntar via Slack para a controladoria, que, pelo que o documento indica, é um escritório externo, tipo contabilidade ou RH, mas só depois das 17h45, ou seja, fora do horário de trabalho. Entendi. Então, na prática, eles dificultam o acesso à informação na hora que a pessoa precisa, na hora da assinatura, e com pagamentos a lógica é parecida? Segue a mesmíssima linha de controle de direcionamento para fora. Pagamentos feitos em dinheiro, especialmente adiantamentos que eles classificam como não devidos, devem acontecer em sigilo absoluto. Qualquer dúvida sobre valores, descontos, benefícios, tudo isso também deve ser direcionado para essa tal controladoria externa via Slack. E, de novo, a orientação é que a mensagem só seja enviada depois do expediente, às 17h45, com a justificativa de não usar tempo de trabalho para resolver assuntos pessoais. Isso acaba limitando muito o acesso direto e imediato do trabalhador a informações financeiras importantes, né? Sobre o próprio salário, benefícios. Com certeza, cria uma barreira. Além dessa rotina diária super controlada, o documento também menciona rotinas semanais e um calendário anual de ações. O que se destaca aí? Olha, semanalmente tem a atualização do quadro de avisos, toda segunda-feira. O documento até sugere o tipo de frase para colocar lá. Coisas como: limpeza da oficina é após 17h35. Ou: o acabamento do equipamento é tão importante quanto o funcionamento. Bem focado nas regras e na qualidade, né? E às sextas-feiras à tarde, tem reuniões ou treinamentos específicos para os líderes. E como um pequeno mimo, eles têm direito à sobremesa no almoço de sexta e podem sair uma hora mais cedo. Um benefício bem específico para os líderes. E o calendário anual? Ele também mistura essa coisa da disciplina com ações de engajamento? É uma combinação bem curiosa, sim. Em janeiro, por exemplo, tem a assinatura do tal termo de quitação anual. O procedimento descreve isso como algo motivacional para mostrar a transparência da ESAB, mas especifica que é um documento que formaliza o acerto de contas trabalhistas do ano anterior. E um detalhe importante: a via assinada pelo funcionário é recolhida pela empresa, não fica com ele. Ah, não fica com o funcionário. Entendi. Não. No mesmo mês de janeiro, tem um DDS especial, o Dia da Gratidão. Cada um tem que falar algo pelo qual é grato à empresa, e isso é registrado num quadro. Um registro público da gratidão. E nos outros meses, tem mais coisa? Tem sim. Em fevereiro, eles distribuem picolés no café e dão folga no carnaval. Mas, atenção, usando banco de horas. Ah, banco de horas, não é bem uma folga dada, então. Exato. Em maio, tem um evento de confraternização no Dia do Trabalhador. Em agosto, aplicam o questionário de engajamento Q12. Ah, o Q12 da Gallup, aquele bem conhecido para medir clima e satisfação. Esse mesmo. Em outubro, tem uma atividade mais lúdica, um mural com fotos de infância dos funcionários e um concurso para adivinhar quem é quem. E em dezembro, a tradicional festa de fim de ano para as famílias, com distribuição de cesta de Natal. É uma mistura interessante mesmo, não acha? De um lado, você tem essas ações que, isoladamente, parecem buscar criar um senso de pertencimento, de reconhecimento, até um pouco de diversão, né? A festa, o mural de fotos, o dia da gratidão. Mas, do outro lado, tem essa rotina diária que parece sufocante, essa filosofia de desconfiança explícita baseada na teoria X, a comunicação totalmente controlada. Como será que essas coisas coexistem na prática no dia a dia do funcionário? Essa é a grande questão que esse documento levanta, né? A justa posição desses elementos é muito marcante. A gente tem iniciativas que, se você olhar isoladamente, poderiam até ser vistas como positivas para o engajamento. Fazem parte do manual de RH, digamos assim. Só que elas estão inseridas num contexto diário de regras extremamente rígidas, de vigilância constante e de uma filosofia de gestão que, na base, parte da desconfiança. Fica a dúvida sobre a efetividade real, sabe? E sobre a percepção dessas ações de engajamento pelos funcionários quando o cotidiano é tão controlado assim. Será que soa genuíno? Exato. Então, tentando amarrar tudo o que a gente viu aqui, o procedimento de RH da IESAB que a gente analisou hoje,
Ele revela uma cultura organizacional com um foco assim quase obsessivo em disciplina, em controle de tempo, de comportamento e na aplicação muito direta de uma visão de mundo onde a maioria dos funcionários é vista como tipo X que precisa de supervisão constante para ser produtiva. A gente viu isso nas rotinas diárias super detalhadas, nas regras estritas para a comunicação, naquela defesa intransigente da imagem da empresa e na desconfiança como pano de fundo o tempo todo. Isso. Se a gente fosse sintetizar os pontos centrais que emergem desse documento, talvez pudéssemos destacar 3 aspectos principais. Primeiro, uma gestão que é explicitamente baseada na desconfiança, adotando a teoria X como a norma para quase todo mundo ali. Segundo, um sistema que busca exercer um controle quase total sobre o tempo, as ações e até as palavras dos funcionários durante o expediente. É um controle muito amplo. E terceiro, a presença desses esforços de engajamento que parecem um pouco contraditórios, ou talvez até superficiais, quando a gente coloca eles dentro dessa estrutura que é fundamentalmente rígida e controladora. Fica então uma reflexão final, talvez para quem está nos ouvindo. Considerando esse procedimento interno tão detalhado, tão prescritivo e, em vários momentos, tão controlador, como será que é a experiência real, vivida pelos funcionários no dia a dia da Isabés? Será que aqueles objetivos declarados lá no começo, segurança, qualidade, produtividade e propósito, será que eles são de fato alcançados por meio desse sistema? Ou será que essa rigidez toda, essa desconfiança implícita, acabam gerando efeitos colaterais não previstos, talvez até minando a própria motivação e o propósito que a empresa diz que busca? Fica aí a questão, né? Sobre a distância que pode existir entre o que está no papel, no procedimento, e a vida real dentro de uma organização. Algo para a gente pensar.